2 Coríntios 5. Semana passada a gente já falou alguma coisinha sobre a igreja em Corinto, né? Já falamos sobre o local, falamos da realidade ali, né? De um lugar cosmopolita, uma igreja que deu bastante atividade para o apóstolo Paulo, escreveu 2 cartas, tudo que está escrito na carta aos Coríntios é muito precioso, é muito importante, organiza várias coisas na igreja, explica um monte de coisa da vida da igreja, é muito bom, muito legal. Coríntios, leia, estude, porque tem muita coisa boa em Coríntios. Mas sabe, essa semana um sobrinho meu foi tirar a CNH dele. Ele dá entrada nas papeladas para tirar a CNH. E aconteceu o seguinte, ele teve que parar com o andar do processo, porque o RG dele, o registro geral dele, é do tempo que ele era criancinha. Então já estava meio deteriorado, né? A foto de nenenzinho já está homão, aí tem que tirar um RG novo. Não sei se o RG está assim também, agora o RG novo tem até validade, não é? Não é assim? Tudo mais? E a CNH tem validade também, não tem? Algumas carteirinhas de cor têm validade, não é? Não é assim? Pois é. Como cristão, nós temos também a nossa identidade. Eu não estou falando de carteirinha de membro, como é costume em algumas igrejas. Eu não estou falando, neste momento, neste caso, de carteirinha da ordem dos pastores, né? Pessoal, não estou falando de CAC. Estou falando disso, não. Eu estou falando do que é aquilo que nos identifica na raiz do problema, como cristãos. Nosso RG, nosso registro geral, nos identifica, né? Zé das Couve ali, a foto, um número que nos deram e tudo mais. Mas a gente vai levando a vida cristã e precisa dar uma avaliada em como está a nossa identidade como cristão. Às vezes está tudo bem, no nosso ponto de vista, mas a hora que pega o documento para tirar do plastiquinho, ele quase se desintegra, quase se desmancha. Aí você vai ver, vai tirar foto nova e tudo mais. Não é assim? É preciso observar a nossa identidade, se a nossa identidade cristã precisa ser renovada ou não. CNH deu validade, tem que ser o quê? Renovada, não é? Mas e a nossa identidade cristã? E as coisas que nos identificam como cristãos? Aqui nós temos 2 categorias de cristãos. Nós temos aqueles que estão na caminhada cristã, que vão avançando, dia após dia e tudo mais, mas que, com tudo que a vida gere, com tudo que vai fazendo, às vezes vai se esquecendo ou perdendo um pouco dessa identidade. Como assim, pastor? Vão na igreja, vão fazendo todas as coisas, pode acontecer de perder. E temos aquele também que, por conta de 1 milhão de coisas na vida, lutas e tudo mais, de repente está meio desanimado, ou meio frustrado, precisa renovar a sua identidade de cristão. Encontramos crentes muitas vezes que não têm certeza de salvação, que não sabem o que estão fazendo na igreja, estão indo e vindo. É sobre essas coisas que nós vamos falar. Como, então, renovar a identidade cristã? Hoje celebramos a ceia do Senhor e renovamos nossos votos com o Senhor, não foi? Não é verdade? Cálice da nova aliança, compromisso, não é? Vamos lá então, 2 Coríntios 5, verso 11. Acompanhem comigo aí. Conhecendo, portanto, o temor do Senhor, persuadimos os homens, mas somos manifestos a Deus. E eu confio também que fomos feitos manifestos nas vossas consciências.
Porque não nos recomendamos novamente a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais algo a responder àqueles que gloriam-se na aparência e não no coração. Pois se estamos loucos é para Deus, e se estamos sóbrios é por vossa causa. Porque o amor de Cristo nos constrange, porque assim nós julgamos que se um homem morreu por todos, então todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam daqui em diante para si, mas para aquele que morreu por eles e ressuscitou. Portanto, daqui por diante sabemos que não somos homens segundo a carne. Sim, embora tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos mais. Portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas são passadas, eis que todas as coisas se tornaram novas. E todas as coisas são de Deus, o qual nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando as suas transgressões, e confiou em nós a palavra da reconciliação. Agora então nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus nos suplicasse por nós. Nós oramos em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus, porque aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus por ele. Que texto poderoso, que texto intenso a respeito de salvação, a respeito de vida cristã, de novo nascimento e tudo mais. Mas então, o que nós temos aqui para renovar nossa identidade como cristãos? Primeira coisa, verso 11, conhecendo, portanto, o temor do Senhor. Primeira coisa, então, para a gente renovar, é o temor do Senhor. Temor do Senhor. Nós temos uma geração que quem começou isso, acho que a intenção era de levar a pessoa durante o louvor e adoração, ter alguma intimidade com Deus, se desvencilhar de um Deus distante, ter um Deus mais próximo, mas a coisa parece que não ficou muito bem cuidada por parte de alguns, e daí a pessoa fica assim, adora aí dizendo, paizinho, Aba, oh paizinho de amor, paizinho tão querido, paizinho do meu coração, tudo bem, não está errado, Deus é pai, né? Enviou o filho, não está errado, Aba, em hebraico Aba é pai, mas não dá para esquecer essa outra parte, irmão. Não dá para esquecer que Ele é o Criador dos céus e da terra. Se Ele é Criador dos céus e da terra, pensa, não sei se você já estudou isso, se a gravidade do nosso planeta não fosse exatamente como ela é, não existiria vida na Terra. Se a atmosfera do nosso planeta não fosse exatamente como é, não existiria vida na Terra. Se a inclinação do planeta não fosse no grau exato que ele não existiria vida na Terra. E esse que fez tudo isso com tanta precisão, com tanto poder, e que mantém o universo em suas mãos, decidiu então nos ter perto dele. Irmãos, eu gosto um pouco de pensar que temor é respeito com medo, porque Jesus falou assim, não temam o que pode fazer os homens, temam aquele que pode lançar a sua alma no inferno. Esse você tem que temer, que os demônios creem, mas têm temor e tremem. Uma geração que tem que tomar cuidado para não perder o temor a Deus.
Entender que por mais que nós tenhamos coisas pós-modernas para usar, culto ainda é culto, adoração ainda é adoração, Deus ainda é Deus. Deus sabe quem somos, nós devemos saber quem precisamos ser. E olha, o verso 12, tem um negócio no finzinho do verso 12 que mexe comigo também. Olha só, para que tenhais algo a responder àqueles que gloriam na aparência e não no coração. Gosto muito de como Jesus fazia as coisas, porque ele já enxergava o coração da pessoa. Quando a pessoa chegava bajulando ele, ele já ia direto no que o coração daquela pessoa estava dizendo. Quando a pessoa estava muito assim, ele sempre enxergou primeiro o coração. Que Deus nos dê esses olhos, né? Para conseguirmos enxergar o coração das pessoas e não apenas o que é externo. Entendi isso. Sabe, tem umas coisas que mexem comigo mesmo, irmãos, na palavra do Senhor. Apocalipse diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Me dá temor isso. Tem ouvido, ouça. Abra comigo a Bíblia em Mateus 24. Mateus 24, olha que interessante. Mateus 24, 4. Se você achou, acompanha. Se você não achou, acha e acompanha. E Jesus respondendo disse-lhes: fiquem atentos para que nenhum homem vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis. Enquanto a gente vai lendo esse texto, vai dando uma olhada nos noticiários que a gente tem visto aí ultimamente. Tá bom? Vai lendo o texto e dando uma recordada aí. Ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai para que não vos perturbeis, pois todas essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação e reino contra reino. E haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Esse negócio, eu tenho certeza que você pode falar aí de pelo menos uma notícia que você viu essa semana, que citava pelo menos uma dessas 3 coisas que foram citadas aqui. E não estou falando só dessa semana, estou falando até dias atrás aí, um terremoto num lugar, depois terremoto em outro. Todos estes são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E então muitos se ofenderão, e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Olha como é que está a nossa sociedade, irmão. Olha como é que as coisas estão andando, olha tudo que está acontecendo. Mas aquele que suportar até o fim, este será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho para todas as nações, e então virá o fim. E se você continuar lendo o texto, ele vai falando de grande tribulação, depois verso 29, a vinda do Filho do Homem, e vamos lá até no 29, 29, acompanha aí. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, escurecerá o sol e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória, e ele enviará seus anjos com grande som de trombeta, e eles ajuntarão seus eleitos desde os 4 ventos, de uma extremidade do céu à outra. E daí ele fala da lição da figueira. Olha como é que está quando ele fala da lição da figueira, ele fala quando está bom, quando cai a folha. Então, se a gente consegue observar bem essas coisas, a gente consegue observar essas outras. E eu quero te dar mais uma prova de que Jesus vai voltar, além das que você sabe. Quer ver? Quer ouvir? Quer ouvir, faz um joia. Deu para ver que está todo mundo prestando atenção. Mais uma prova eu vou te dar. Tá bom? Nós vemos aqui porque cremos em Deus. Amém? Se de repente você está visitando a primeira vez, de alguma forma você está crendo, de alguma forma você veio aqui disposto a ouvir o que Deus tem para você. E Ele tem algo muito especial para você. Não vai sair daqui de uma banana, não. Mas a gente vem porque crê.
Não é? E a Bíblia ainda diz assim: tudo que pedis em meu nome, crendo, recebereis. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo que quiserdes e vos será feito. Não é assim que está na Bíblia? E a gente crê, e a gente ora, não ora? E a gente pede, e o Senhor responde, não responde? É ou não é? Então quer dizer que funciona, não funciona? Nós oramos a Jesus, pedimos para Ele, não pedimos? Pedimos para Ele. Esse Jesus é o mesmo Jesus que diz que vai voltar. Então, se a gente ora pedindo a Ele, Ele fala que nos atende, e nós oramos, Ele nos atende. Se Ele diz que vai voltar, irmão, é porque Ele vai voltar. Isso me dá temor a Deus. E isso começa a mexer comigo. Dá para entender? Não é brincadeira. Porque o mesmo Deus que nos atende e que nos visita, nos abençoa, tem nos abençoado. É o que diz que vai voltar. Então Ele vai voltar. Amém? Tá, tem mais um negócio. Olha o verso, vamos lá em 2 Coríntios 5. Olha o verso 14 comigo. Vamos lá de novo. 2 Coríntios 5. 14 diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, porque assim nós julgamos que se um morreu por todos, então todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam daqui em diante para si, mas para aquele que morreu por eles e ressuscitou. Portanto, daqui por diante sabemos que não somos homens segundo a carne. Sim, embora tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conheçamos mais. Portanto, se algum homem está em Cristo, ele é nova criatura, as coisas velhas são passadas, eis que todas as coisas se tornaram novas. Então, a primeira coisa é temor a Deus. Segunda coisa é viver a certeza da nova vida em Cristo. Como eu falei, às vezes a pessoa está com a identidade cristã um pouco abalada porque tem se esquecido que pode viver, ou que é para ela viver, ou que ela nasceu novamente em Cristo Jesus. E ela tem uma nova vida, é um viver para Cristo. Talvez isso seja um problema muito grande para as pessoas hoje, porque eu até estava dizendo isso no culto mais cedo, nós batistas gostávamos muito de usar esse termo, a vida secular. A vida secular, a vida secular. Para quem nasceu de novo, não tem vida secular e vida com Deus, tem a vida que ele nasceu de novo em Cristo, tem a vida em Cristo. Não tem um negócio separado. Acaba o culto, vou viver minha vida. Faço tudo que aí eu volto para o culto, sou crente. Não. Eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Então a minha vida em Cristo Jesus é no trabalho, é no caminho para o trabalho, é nas coisas que eu assisto, nas coisas que eu faço, como eu faço meus negócios, como eu me divirto, como eu tenho meus momentos de lazer, como eu resolvo as coisas dentro de casa, como eu faço com a família, como levo meu casamento, como veio para cá e tudo mais. É uma nova vida em Cristo Jesus, livre de vícios, sem moleza para com o pecado, sem mania, sem costume de linguajar ruim e temperamento do velho homem. Isso tudo é do velho homem, irmão. Quem está em Cristo, nós somos nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Não podemos viver o novo vivendo o velho, contradição que não tem como existir. Deus não nos deu uma vida secular, uma vida cristã separadas. Precisamos compreender bem isso. É uma nova vida, irmão. Os irmãos sabem, a gente luta, nas lutas que a gente tem vivido aí. Eu encontrei um colega de trabalho essa semana que não via há um tempo, não conversava com ele há um tempo. Aí ele veio me perguntar como estava, tudo, com tratamento, etc. Eu contei para ele, falei: olha, cara, tem que crer em Deus, tem que ter fé, família é importantíssimo para apoiar e tem que fazer o tratamento certinho. É isso aí. Ele falou: cara, sabe como que isso se chama? Eu falei: como? Ele: segunda chance. E é. Agora, se tem uma segunda chance, você vai desprezar ela?
Não dá, irmão. A gente não pode fazer isso, não. Eu não sei você, acho perigoso. Acho perigoso, mas a gente pode viver. Lembra da parábola do filho pródigo, em Lucas capítulo 15? Lembra? A história é linda, é uma coisa tremenda, mas nós vamos falar nesse instante, se você quiser dar uma olhadinha ali em Lucas 15, eu vou falando aí que tem um filho que ficou. O filho que ficou tem umas características muito peculiares, muito particulares. Quando o mais novo volta, primeiro ele ouve de longe a festa. Ele não sabia o que estava acontecendo na casa do pai. Não sabia. Tem gente que não está vendo a nova vida em Cristo, não sabe o que acontece na casa de Deus, não sabe as coisas que têm sido feitas na casa de Deus, cai de paraquedas. Aí, ele procura um empregado da casa para saber o que está acontecendo. Ele é o filho. Ele mandava em tudo lá, ele é o filho. Ele chegou, procurou um empregado. O que está acontecendo? Teu pai está dando uma festa e tal, assim, porque teu irmão voltou. Fora, emburradão. As coisas vão acontecendo, crente burro. Está tudo acontecendo, as coisas de Deus acontecendo, trabalhos na igreja acontecendo, cantina acontecendo, projeto missionário acontecendo, ele está emburrado lá de fora. Por quê? Porque esse outro aí, foi, viveu tudo que viveu, gastou tudo, agora voltou a se dar uma festa. E eu. Está aí esse problema, e eu. Cadê o Senhor? O Senhor, eu. O velho homem não morreu, porque está só o eu. E o que o pai fala? Filho, você é o meu filho. Tudo que tem, até a hora que ele quisesse, ele podia dizer, pai, eu vou dar uma festa com os meus amigos, vou matar um novilho, festejar com ele. A hora que ele quisesse. Às vezes a pessoa está perdida na casa do pai, não está vivendo a nova vida em Deus, por estar com a identidade precisando dar uma renovada aí, irmão. Não está desfrutando de tudo que Deus te deu para desfrutar, por quê, querido? Não está vivendo a nova vida de Deus, de tudo que Deus nos dá na nova vida que Ele nos dá, por quê? Não, aí a identidade fica ali meio desgastada mesmo. É uma nova vida em Cristo. Coisa velha, irmão, deixa para lá. Deixa para lá. Tem gente que compra, está com as panelas em casa tudo velha. Não existe mais teflon. Os cabos tudo arrebentado. Aí, a pessoa ganha um conjunto novo de panelas. Imagina, da melhor marca, ganha um conjunto novo. Com tudo novinho. Aí o que ela faz? Guarda tudo as panelas velhas. Guarda tudo, as novas tá lá. Ou se não, continua usando as velhas, guarda as novas. Um dia que for fazer um jantar, um negócio, do não sei do que, aí pega a panela que já não vai estar mais nova, vai estar velha, mas nunca usei para fazer. Tá lá, casou faz 20 anos, tem toalha que nunca usou. Acho que eu mexi com alguém aí. Nunca usou. Porque um dia está esperando um coisa. Nova vida, casou, está com uma nova vida. Pode usar toalha novinha, bonitinha, engomadinha. Não, deixa lá, cardado. Aí quando vai usar, está até amarelo lá dentro. Tem que lavar, engomar de novo, fazer tudo. Não desfruta. Certeza da nova vida em Cristo, irmão. As coisas velhas passaram. Tem gente que fica acumulando, guardando. Tudo se faz novo. Tudo em Cristo se faz novo. Pode ser renovado. Minha fé pode ser renovada. Minhas convicções podem ser renovadas. Meu caminhar com Cristo pode ser renovado. A gente passa por lutas, passa mesmo. Mas Jesus falou, tenha de bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Verso 18, e todas essas coisas são de Deus,
o qual nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando as suas transgressões, e confiou em nós a palavra da reconciliação. Agora então nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus por nós suplicasse. Nós oramos em nome de Cristo que vos reconcilieis com Deus, porque aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus nele. Então, temor a Deus, né? Viver na certeza da nova vida em Cristo. A gente acha uns crentes aí, tá andando na caminhada cristã de um jeito que não tem certeza, de repente não tem certeza de salvação. E vou falar para vocês, bem que a Bíblia é a Bíblia, irmãos. Porque o Senhor disse assim: conhecereis a verdade vos libertará. Não é? A Bíblia é a Bíblia. Uma época começou eu a ficar com umas ideias dessa, certeza de salvação, não ter, será que sou, será que não sou, nascido e criado dentro da igreja. Às vezes você vai levando a caminhada cristã na rotina e tudo perde novidade e você começa a questionar esse tipo de coisa. Até que então, na palavra de Deus diz assim: o mesmo Espírito, ali Espírito com letra maiúscula, está se referindo ao Espírito Santo, testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Aí o Espírito Santo falou para mim: tá vendo? Falei: então tá, então já é. Ai, glória a Deus. A palavra de Deus renovou minha fé na certeza de salvação. Entende? A gente acha de repente não sei. Essa noite você pode sair daqui na certeza de sua salvação, em nome de Jesus, porque a Bíblia diz que quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna, não verá a morte, a Bíblia diz. Quem crê no Filho de Deus não entra em condenação, é o que a Bíblia diz. Olha agora a terceira coisa para a gente falar hoje, que é não se esquecer da verdade e da realidade da reconciliação. Nós éramos inimigos de Deus. O homem era inimigo de Deus. A Bíblia diz em Isaías 53, cada um de nós se desviava pelo seu próprio caminho, e Deus fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. A Bíblia diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz assim, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que fomos reconciliados, então, por meio de Cristo Jesus. A Bíblia diz em Timóteo, há um mediador entre Deus e os homens. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. A Bíblia diz que por meio de Cristo Jesus nós temos acesso ao Pai, que quem tem o Filho tem a vida, e que a cédula que era contra nós foi rasgada, e hoje temos acesso ao Pai. A Bíblia diz em João 12, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa é uma grande realidade, queridos, a realidade da reconciliação. Numa das operações André que nossa igreja já fez, já participou, no Ceará, foi assim. Antes de ter operação André lá, teve 2 camaradas que se juraram de morte, brigaram num bar lá, se juraram de morte. Próxima vez que eu te ver, eu vou te matar. O outro, você que vai ver, eu que vou te matar. Próxima vez que eu te encontrar. Estava assim. Mas aí fomos realizar o trabalho missionário lá, e cada um desses homens morava em uma comunidade diferente. Então os missionários foram numa comunidade, o de lá da comunidade A se converteu. Aí depois foram pregar na comunidade B, o da comunidade B se converteu também. Aí teve o culto da vitória, né? Que daí a gente convida a participar de um cultão, como os irmãos bem sabem. Estavam os dois lá. Aí um viu o outro assim, falou: você lembra de mim? Falando: lembro. Você lembra que eu disse que eu ia fazer quando te encontrasse? Lembro. E eu também ia fazer, né? Pois é.
mas agora não vamos fazer mais, porque agora nós somos irmãos em Cristo Jesus. Olha o que Deus faz. Me lembro do pastor Nelson. Pastor Nelson, ele foi missionário, aqueles missionários que andavam a cavalo, irmãos. Quando eu conheci, já era bem velhinho, assim. E ele disse que uma vez chegou num lugar e estava uma brigaiada dos vizinhos lá, e ele conversando com os irmãos: o que está acontecendo? Os vizinhos brigando, não sei o que é. E de repente chegaram pedindo ajuda: a moça quer matar a mãe dela, está aquela confusão. Pastor, vamos lá? Vamos. Pastor Nelson chegou lá assim, irmãos, aquela gentileza de tia Du, chegou lá assim, e aquela moça: eu vou matar você, falando para a mulher: eu vou matar você, vou matar. E ele chegou assim: ninguém vai matar ninguém em nome de Jesus. Entrou no meio assim, chegou para a mulher e falou assim: quem que é ela? Quem que é essa moça aqui? Ela é minha filha. Ô moça, olha no olho dela, quem que é essa mulher aqui? Fala para mim, quem que é essa mulher? Aí ela começou a chorar: é minha mãe. Foi lá e abraçou. E ninguém matou ninguém. Ninguém matou ninguém. Irmãos, Deus nos procurou, mesmo sem nosso merecimento. Ele nos amou. Ele estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, diz a palavra, como nós lemos. Verso 19. Reconciliando consigo o mundo, para o homem poder ter acesso a Ele e viver as coisas que Deus planejou para o homem viver. E morar na Nova Jerusalém. Como nós falamos, Ele vai voltar. Nós já demos uma prova boa aqui de que Ele vai voltar, né? Portanto, nós devemos também ser agentes de reconciliação. Querido, ser embaixador de Cristo faz tua fé dar uma ativada, irmão. Faz te dar umas experiências boas, irmão. Vou falar para você: olha, fomos lá fazer missões. Estamos lá, vou falar do Ceará de novo. Estávamos indo fazer uma visita. E no meio do caminho, a pessoa que foi levar a gente para fazer visita parou e falou assim: eu queria falar para vocês antes que nós vamos visitar uma pessoa que é um ex-presidiário, tá? Tudo bem, né? Vamos lá. Tá bom. Chegamos na casa, pregamos, conversamos, estava saindo. No final o cara falou assim: eu preciso que ore por mim para eu me livrar disso aqui. Ele tinha tal da tornozeleira eletrônica. Desculpa falar errado. Tornozeleira eletrônica. Aí eu falei assim: a Bíblia diz que se o Filho de Deus te libertar, verdadeiramente você vai ser livre. Fomos embora. E cada dia era em uma comunidade, então eu não ia mais voltar naquela comunidade para falar lá. Aí, queridos, me veio assim: puxa, eu podia ter dito que nós temos um advogado. A Bíblia fala que nós temos um advogado, né? Era o texto que eu devia ter usado com aquele cara. Não vou mais poder falar com ele, não vou mais achar ele, não vou mais voltar lá. Nós já estávamos indo para a base, já era noite. No outro dia, outra comunidade. Falei: agora já foi. Oh, Deus, misericórdia. No outro dia, fomos para outra comunidade. O pastor Márcio falou: você pode fazer a primeira visita? Posso, vamos lá. A hora que eu entro na casinha de pau a pique, quem está lá? Está o camarada lá. Eu falei: rapaz, agora que é um negócio mesmo que é de Deus para abençoar a sua vida. Mas o que você está fazendo aqui? Ele falou: não, aqui eu estou construindo, lá eu moro de aluguel, aqui é meu. Eu falei: então, você não sabe o que Deus quer falar com você hoje, como Deus preparou as coisas. Contei para ele, li o texto falando que nós temos um advogado. Entregou a vida a Jesus. Com a primeira visita ele entregou a vida a Jesus, irmãos.
Ah, irmão, você acha que não tem coincidência nas coisas do reino de Deus, irmão? Não tem. Viva a realidade da reconciliação, viva a realidade do que Deus pode fazer por meio de você, querido. Noutra Operação André que nós fizemos aqui em Rio Preto, saímos para fazer uma visita. Eu estava de motorista esse dia, então tinha um missionário americano, um intérprete e eu, e saímos para fazer a visita. Era um conjunto de apartamentos e tinha outros conjuntos perto, então estava difícil de achar o predinho lá que a pessoa morava. E dei 2, 3 voltas nas quadras ali, meu Deus, temos que achar, temos que fazer essa visita. Eu não achava. Aí eu parei o carro assim, eu vou olhar a pé. A hora que eu desci, que eu olhei, estava na minha frente o prédio. Aqui, gente, é esse. Vamos lá. Chegamos, tocamos a campainha, subimos, a pessoa nos recebeu. E olha como tem batalha espiritual, irmãos. Nós não achávamos. Pedindo a Deus misericórdia. Aí o missionário expôs o plano de salvação para a pessoa. E ela falou: olha, eu preciso falar para vocês, eu ia me matar, eu estava disposta a me matar, eu ia tirar minha vida. Algo falou: Bruno, não fazer isso. Aí a campainha tocou, era vocês. Ela ia tirar a vida dela. Nós chegamos na hora, irmãos, nós chegamos na hora. Irmãos, a verdade, a realidade da conciliação dá um renovo na nossa identidade de cristão, mexe com a gente, porque milagres acontecem, mas o milagre do novo nascimento, milagre da salvação, milagre da libertação, irmão, não tem igual, não tem. A fé, irmão, dá uma ativada assim, que é uma maravilha, Querido, não se esqueça que em Cristo o Senhor reconciliou com Ele o mundo, e de repente sua fé está meio aí assim, ou você está levando a vida cristã na rotina e tudo mais, acha que está tudo muito na horizontal assim, pouco no vertical. É hora de se voltar para o Senhor, é hora de falar do amor de Deus, é hora de viver as coisas de Deus e viver intensamente a realidade da reconciliação em Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus para com Deus. Amém? Queridos, como é bom ver quando alguém nasce de novo e o que Deus faz por meio dessa pessoa. Vou contar só mais uma historinha para vocês. Tudo bem que até meia-noite, né? Só mais uma historinha. Uma vez na igreja que eu estava, igreja que eu fui batizado, Igreja Batista do Guanandi, em Campo Grande. Chegou um missionário. O missionário tinha passado um bom período na África. Bom período. E daí estava na igreja lá dando os testemunhos do trabalho missionário. Ele falou: irmãos, a minha conversão foi assim, eu estava preso no quartel, eu era militar, eu estava preso. O pastor da igreja se chamava Isaac, e ele falou: eu estava preso, eu achava que eu tinha chegado ao fundo do poço, que não tinha mais nada que podia acontecer para mudar a minha vida. De repente chegou o carcereiro, bateu lá, falou: tem alguém que quer falar com você. Ele falou: aí chegou um sargento, com uma Bíblia debaixo do braço. Não me lembro o nome do missionário, tá, irmãos? Faz uns anos, eu tinha 6 anos de idade. Faz tempo. Você vê como Deus renova? Aí o sargento entrou com a Bíblia debaixo do braço e falou assim: fulano, eu vim te apresentar o seu advogado. E apresentou Jesus a ele. E ele se converteu e se tornou um missionário. E ele falou assim: irmãos, quem que era aquele sargento? Sabem quem que era aquele sargento? Aí ele apontou para o pastor da igreja: pastor Isaac, irmãos. Foi lá, no fundo
da cela onde eu estava preso e trouxe o plano de salvação para a minha vida. A gente não tem ideia do poder de Deus na reconciliação, queridos. Essa casa é para novos começos, essa casa é para pessoas se encontrarem com Deus, nascerem de novo e viver a nova vida em Cristo e se reconciliarem com o Pai. Amém? Glória a Deus. Para renovar a identidade cristã, devemos começar temendo a Deus, revivendo a certeza da salvação e lembrando da reconciliação em Cristo Jesus para nós e com as outras pessoas. Feche os seus olhos.